Olá, meu nome é Anderson Oliveira. Estou aqui hoje para falar de um disco que é muito interessante e que talvez seja um dos discos mais injustiçados aí do blues nacional. Um disco pouco compreendido e que carrega uma carga emocional simplesmente absurda. A gente está falando do Banzo. O Banzo, que é o quinto álbum do André Cristóvão. André Cristóvão, que é um dos grandes mestres do blues nacional, carrega um legado maravilhoso, um grande pesquisador. E quando lançou esse álbum, acabou recebendo algumas críticas, dizendo que ele não estava fazendo mais blues, ele estava experimentando muita coisa, mas que na verdade o Banzo trata exatamente da essência do que é o blues. Banzo, no significado da palavra, significa aquela tristeza que os escravos tinham quando eram transportados para outros países. Então essa depressão significava Banzo, e nada mais blues do que isso. Então, por exemplo, a gente tem essa questão de como o blues nos Estados Unidos acabou se desenvolvendo, principalmente pelas cordas, a repressão com a questão dos tambores, e isso se conecta de várias formas nesse álbum. Por quê? O Banzo é um álbum onde o próprio André Cristóvão, ele não é tão protagonista. É um álbum que explora essa questão da percussão. A gente tem um trabalho fundamental nele que acaba fazendo com que a música vá muito além dessa questão de solos de guitarra que existem no álbum, mas acabam sendo um pouco diferentes daquela estética, principalmente do blues de Chicago, que a gente tem aquela coisa do Buddy Guy, de John Lee Hooker, mas nesse caso não, a gente está diante de um álbum que provavelmente os americanos chamariam de música étnica. Nesse caso, por que a questão da percussão ela mexe tanto com essa estrutura? A gente está falando que nos Estados Unidos, os tambores eles foram usados ali pelo século XVII, o século XVIII e XIX, como uma forma que os escravos usavam para se comunicar, para fazer os seus movimentos. Então é por isso que as cordas, nesse caso, acabaram se destacando. No Brasil, não. No Brasil, a questão da percussão é muito forte, e ela é bastante utilizada nesse álbum. Esse álbum tem a participação de gente muito legal, como a Marisa Hort, e é um disco que proporciona uma verdadeira viagem. Ele é um disco muito sensível, e desde seu início, ele acaba explorando caminhos do blues que a gente não estava preparado. Talvez até pela ausência de vários canais para poder explicar tudo isso, o Banzo foi bastante criticado na época. E hoje é um disco que eu procuro falar dele justamente para mostrar que ele carrega a essência do blues e das raízes dele na África. E falando das faixas desse álbum, a gente está falando de um disco que experimenta principalmente essa questão da influência das religiões de matriz africana dentro do blues. A gente tem faixas como Sete Velas, Voando para Mali, Ziquezira, que são faixas que exploram isso, e isso era algo impensável no blues. Talvez tenha sido muito importante para a gente desmistificar essa ideia do blues como a música de Chicago. O blues talvez esteja muito mais claro para a gente como uma coisa muito africana, e a gente não tenha percebido isso. E foi nesse trabalho que André Cristóvão acabou enfrentando essa resistência e que ele executou alguns anos atrás esse disco aqui em São Paulo. Foi muito legal. Ele até guarda assim, um certo ressentimento com tudo isso, mas é um cara que sabe o tamanho dessa obra. E foi esse, então, o álbum que eu queria trazer para hoje, o Banzo. Ele está disponível nas plataformas digitais, é muito legal. E esperamos que você tenha gostado. Aliás, se você gostou, deixa o like aqui pra gente, compartilhe esse vídeo e sugira pra gente novos álbuns. Um abraço, até mais, tchau, tchau.